Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. A paz seja convosco, seja bem-vindo a mais uma semente de vida. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Amado, o tema de hoje é a bússola espiritual. Vamos aprender a respeito? A palavra de Deus diz assim: Deus se movimenta e as multidões juntamente com ele. Cristo, ele deixou a Galiléia e vai para a direção da Judéia para realizar os propósitos do Eterno. Cristo, ele sempre realizou os propósitos de Deus. E quais são os propósitos de Deus? Os propósitos de Deus, amados, é curar, é transformar corações que estão feridos, traumatizados, né? Restaurar casamentos, trazer à vida aquilo que estava morto. E por isso Cristo, ele estava na região da Galileia e decidiu, depois de ter feito muitos milagres lá, ir para a região da Judéia. E o curioso é que uma multidão o seguiu. Uma multidão foi atrás de Jesus também para a região da Judéia para receber as palavras do Eterno e também para receber os milagres que tanto precisavam. E nós aprendemos, amados, que quando nós seguimos o Senhor Jesus, o milagre é certo, a graça de Deus nos acompanha, né? O favor de Deus está conosco, porque nós estamos buscando a bússola espiritual, nós estamos sendo orientados pela bússola espiritual, que é o próprio Senhor Jesus. Veja só nessa passagem de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, certamente nós chegaremos ao destino pelo qual Deus traçou para nós, ao qual Deus deseja para nós. O mundo precisa olhar para Jesus. Nós vemos o quanto o mundo sofre, o quanto há sofrimento no mundo. Guerras, né? Fome. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não aprenderam a olhar para Jesus, para o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Jesus, nós certamente chegaremos ao destino. E o destino é o reino dos céus. Veja o que está escrito. Quando Jesus veio para os judeus, primeiramente, ele encontrou um povo desorientado. Por que o povo estava desorientado? Porque os sacerdotes da época em que Jesus veio eram sacerdotes corruptos, que não cuidavam das ovelhas, que não prepararam as ovelhas, que é o povo de Israel, para a vinda de Jesus. Estava totalmente desorientado, como ovelha sem pastor. Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, queridos, quero te dizer, talvez você se encontre assim. Talvez você esteja se sentindo desorientado. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Né? Você está diante de uma decisão a ser tomada. Você precisa de uma orientação. E essa orientação, ela tem que ser de Deus para a sua vida. Né? Quando você busca a palavra de Deus, quando você entra no seu quarto, quando você abre o seu coração para Deus, no nome de Jesus, pode ter certeza, o Senhor Deus, ele terá uma orientação para a sua vida. Mas você precisa buscar, você precisa colocar aos pés do Senhor Jesus tudo aquilo que está dentro de você. As preocupações, dificuldades, lutas, guerras, né? Seja o que for. Veja que as multidões seguiram o Senhor Jesus e todas elas receberam a cura, receberam um milagre nas suas vidas. Né? Seja na área física, psicológica, espiritual, no casamento, uma palavra de ânimo. Jesus liberou sobre eles, porque eles estavam diante da orientação espiritual, da bússola espiritual. Veja o que está escrito: só existe uma voz espiritual, a de Cristo. Então veja que o inimigo, ele usa dessa artimanha.
ele tenta colocar diante das pessoas outras propostas, outras vozes, vozes que parecem ser, mas não são. O que significa vozes? Significa doutrinas, ensinamentos. Somente o ensinamento de Jesus nos leva ao reino dos céus. Somente as palavras do Senhor Jesus nos leva à salvação eterna. Então você precisa tomar muito cuidado, eu, todos nós, para nós não irmos na contramão da doutrina de Jesus, mas sermos, melhor dizendo, seguidores das palavras do Senhor Jesus, porque ela nos levará ao norte, como uma bússola sempre aponta para o norte, né? Ele aponta para o reino, para a glória de Deus, para nós. Então, João capítulo 10, versículo 4 e 5 diz o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Então, o versículo 4 do capítulo 10 de João diz que as ovelhas de Jesus seguem a Jesus porque seguem a voz de Jesus, porque ouvem a voz do Senhor Jesus. Amém? Então, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos seguir a voz de Jesus. Veja o que está escrito no versículo 5. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o que seria a voz dos estranhos? Seriam as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos profetas, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com doutrinas que fogem da palavra de Deus, que não está na palavra de Deus. Porque se não estiver na palavra de Deus, Deus não concorda, não vai acontecer, não é da vontade de Deus. Mas se estiver de acordo com a palavra dele, nós estaremos indo em direção ao reino dos céus. Amém? Amados, um breve ensinamento do que é uma bússola. Amém? O que é uma bússola? Ou como funciona uma bússola? Ela possui uma agulha que é equilibrada sobre um eixo que tem livre movimento. Essa agulha magnetizada aponta sempre para o polo norte, magnético da Terra. Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, que funciona como um ímã e atrai a agulha magnetizada da bússola. Então, o que isso significa, amados? Que Jesus Cristo, ele é a agulha, ele é esta agulha que sempre aponta para o reino dos céus. E quem possui esta bússola espiritual, essa pessoa estará caminhando rumo ao reino dos céus. Porque imagina uma pessoa perdida no deserto, como estava aquele povo que Jesus encontrou. Imagina uma pessoa perdida na floresta amazônica, no meio da floresta amazônica. Como que ela vai sair de lá se não tiver uma orientação? Diante das grandes dunas, montanhas de areia, ao caminhar, essa pessoa, sem perceber, ela estará andando em círculos. E de mesma forma, ao se desviar das árvores, das florestas, pessoas que estão perdidas na floresta, sem perceber, ela estará caminhando em círculo. Portanto, esse instrumento, ele faz com que essa pessoa ela sempre siga um caminho reto, um caminho em direção ao norte magnético da Terra. Então Cristo nos aponta apenas a um caminho. Por isso que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir ao reino dos céus se não for pela bússola espiritual. E não existe outra bússola. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa possuir essa bússola dentro do seu coração e você possa alcançar todos os sonhos de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Jesus Cristo permitir. Se Ele não permitir, tá tudo ótimo também. Um beijo no coração. Tengo todo, eres todo lo que necesito.